Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu curso. Eu sou o professor Sandro Caldeira, prazer estar com vocês aqui na sala. Prazer estar com vocês que estão assistindo a gente aí online. Gus, você consegue dar uma reduzida? Isso, valeu. Alô, alô? Obrigado. Para você que está assistindo a gente de casa, certo? A gente vai falar hoje então sobre direito penal. E o nosso tema vai ser sobre, agora, nosso primeiro bloco, vamos falar sobre princípios norteadores de direito penal, tema extremamente importante também para a nossa primeira fase do exame de ordem. Tá certo? Vamos lá então, ó. Deixa eu colocar aqui. Vamos na parte de princípios. Primeira coisa que a gente tem que colocar aqui vamos falar sobre o... só uma coisa antes, né? Para quem ainda não me segue nas redes sociais, deixa eu colocar aqui meu Instagram, é o @Sandro Caldeira. Sandro Caldeira. @Sandro Caldeira. E aí, a gente tem aqui dicas diárias para vocês sobre questões jurídicas que são importantes para a gente que está se preparando para essa primeira fase do exame de ordem, né? Você que está se preparando, tá bom? Então, a gente tem dica diária sobre isso. Dicas motivacionais também, que é importante. A gente está sempre motivado para continuar os nossos estudos, que a gente sabe que é muita matéria. Então, é importante a gente estar sempre se motivando a cada dia, né? E, além disso, uma questão também que é interessante, eu uso nas minhas aulas o que eu chamo de jeito legal de estudar direito, ok? E esse jeito legal de estudar direito engloba várias possibilidades aqui, várias situações. A gente usa paródias jurídicas. Vocês já ouviram alguma das paródias? Se não ouviram, vão ouvir, né? Vão ouvir depois, vou passar. Vocês conseguem encontrar no meu canal e tem também lá no YouTube, na youtube.com/prof. Sandro Caldeira. Joga lá no YouTube Sandro Caldeira que vocês encontram isso. E deixa eu botar aqui também o site, que é o sandrocaldeira.com. Caldeira.com. Você vai encontrar lá no meu site também material, tudo gratuito para vocês. Vamos encontrar material apostilado, tem vídeos, né, sobre as paródias, também elas estão todas lá na parte Cantando Direito Penal. Tem a parte do áudio também para vocês poderem fazer um download de todas as paródias, para poderem ficar ouvindo no celular, enfim, onde vocês quiserem, para ajudar vocês no processo de memorização e fixação do conteúdo que vai ser dado em sala de aula. Então tem parte geral, parte especial, leis especiais, processo penal também, que vocês vão ter lá com a professora Marcela e o professor Rafa, tá bom? Então, aproveitem o site, tem muita coisa boa para vocês usufruírem lá, tá certo? E além disso, eu falo também para vocês sobre alimentação voltada para o estudo, alimentos que podem potencializar a memória da gente, bem-estar, disposição, sempre com auxílio de profissionais da área, né, com nutricionista, nutrólogo, para dar esse suporte no sentido de fornecer esse material para vocês. Eu falo também sobre atividades físicas que podem ajudar no processo de aumento da capacidade cognitiva, né, de aprendizagem. Isso tudo, gente, tem repercussão. Então, passar na OAB, óbvio que a gente tem que estudar, mas não é só sentar e estudar. É preciso que a gente também busque outras áreas para a gente poder ficar mais completo, né? Às vezes a gente faz uma prova nervoso, não sabe por que está nervoso, não sabe por que deu um branco. Isso tudo a gente consegue controlar quando a gente se conhece melhor. E lá no site e no meu canal eu trato disso, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também durante as aulas, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem falar comigo, tá bom? Pergunta durante as aulas, fiquem à vontade. Qualquer coisa pergunta no intervalo, e pode também mandar direct para mim no Instagram, tá ok? Lá no @Sandro Caldeira, fiquem à vontade. Fala, Sandro, sou aqui da primeira fase do meu curso, estou com dúvida no assunto tal. Então não esperem a gente se encontrar numa próxima aula, né? Já sanem a dúvida logo, tá ok? Então o importante é isso, vocês não ficarem com dúvidas. Vamos começar a falar de princípio, gente. Princípio básico aqui do direito penal é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele tem a base constitucional, que é no artigo 5º, inciso 39 da nossa Carta Constitucional, e a base legal é o artigo 1º do Código Penal. O que é que diz lá? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O nosso brocardo, né? Nullum crimen, nulla poena, sine previa lege. Quando nós falamos, então, em legalidade, que é esse princípio que vai nortear a gente em praticamente tudo no direito penal, para eu falar em legalidade, eu preciso de quê, então? É necessário que, para que eu possa incriminar um comportamento de alguém e aplicar uma sanção para essa pessoa, é necessário que exista a previsão o quê? Legal. É necessário que eu tenha uma lei que preveja esse fato como criminoso e estabeleça uma sanção para esse comportamento. Que tipo de lei que vai poder criar crimes e penas, galera?
Que tipo de lei pode? Uma lei municipal pode criar um crime? Se o prefeito aqui de São Paulo quiser criar um crime, ele pode? Uma lei municipal? E se o governador aqui de São Paulo quiser criar uma lei estabelecendo um crime? Agora é crime tal comportamento. Vai lá na Assembleia, né, Legislativa e faz um crime. É possível isso? Também não é. Somente pode criar crimes e penas lei federal. Atenção para isso então, tá bom? Quando nós falamos em direito penal, nós temos aqui somente o quê? Somente lei federal. Lei de competência do Congresso Nacional, portanto, que vai criar crimes e penas. Eu não posso ter uma lei estadual ou uma lei municipal estabelecendo crimes ou penas. Se assim acontecer, essas leis são o quê? Inconstitucionais. Ok? Claramente inconstitucionais, porque elas não podem tratar desse assunto. A legalidade, ela tem, além disso que a gente falou aqui, ela possui alguns fundamentos, né? Algumas funções fundamentais. Que funções são essas? Primeira delas é a de proibir a retroatividade da lei penal. Aí atenção aqui que a gente vai falar sobre isso, né? Quando eu falar de lei penal no tempo, quando ela diz aqui proibir a retroatividade de lei penal. A lei penal, gente, ela pode retroagir? Lei penal pode retroagir? Uma lei penal pode voltar no tempo? Pode ou não pode? Como regra, a gente vai ver que não. A regra é que a lei penal não pode voltar no tempo, a não ser que ela seja mais benéfica. A lei penal pode retroagir para beneficiar o réu, mas fora isso não. Então a regra é que a lei penal é irretroativa. Por que, Sandro, que a lei penal é irretroativa? Ué, porque se eu tenho, imagina aqui o seguinte, ó, isso tudo pautado na legalidade. Imagine que eu tenho aqui, vamos botar aqui uma linha do tempo, que eu tenho aqui uma lei X, ok? Nem vou botar a lei X, vamos pegar aqui. Ó, imagine que eu tenho aqui uma lei X aqui, que estabeleceu um fato como crime, ok? Estabeleceu o fato como criminoso. Aqui. O fato que foi praticado aqui atrás, antes da previsão legal, pode ser incriminado? Não. Por isso, lei penal que normalmente estabeleça crimes e penas, ela não retroage, ela não pode retroagir. Por quê? Até por força do princípio da legalidade. Se nessa época não tinha previsão legal desse fato como crime, eu posso incriminar esse comportamento? Se nessa época o fato não era criminoso? Não. Só então os fatos que forem praticados daqui para frente. A partir da entrada em vigor da lei, aí sim, esses comportamentos daqui para frente serão incriminados, claro. Mas comportamentos pretéritos, comportamentos passados, que foram praticados numa época em que o fato não tinha previsão legal como crime, não podem ser incriminados. Por quê? Pela legalidade. Nessa época tinha lei prevendo o fato como crime? Não. Se não tinha, ele não é criminoso. Ok? Então a legalidade tem essa primeira função. Proibir essa retroatividade, mas aí atenção, proibir retroatividade da lei mais maléfica, né? Ou seja, proibir retroatividade de lei maligna, uma lei que prejudique o réu. Então, lei mais grave não pode prejudicar, ela não pode voltar no tempo para prejudicar o réu. Ok? Por isso que a lei penal mais gravosa não retroage. Ok? Porque ela violaria a própria legalidade. Além disso, nós temos também o proibir a criação de crimes e penas pelos costumes. Num crime non lapuena sine lege stricta. Então, atenção, é possível que a gente crie algum tipo de crime em razão dos costumes? Costume pode criar crime, gente? Não. Eu posso até ter, por exemplo, uma situação costumeira que seja levada ao Congresso Nacional e lá eles criam uma lei para isso. Ou seja, mas é uma lei que estabeleceu o fato como crime, entenderam? A base até foi o costume, olha. E normalmente é assim que acontece, né? Mas o próprio costume em si, ele ser o criador, ele estabelecer algum tipo de crime, isso não é possível. A gente precisa o quê? De lei, não é isso? Lei que tem que estabelecer. O costume não pode. Tem que ter lei estritamente prevendo isso. E nós temos aqui também o seguinte, outra função, proibir o emprego de analogia para criar crimes e fundamentar ou agravar penas. Proibir o emprego de analogia. Vocês lembram o que é analogia? O que é uma analogia? O que é analogia? Analogia é uma transposição harmônica. Sandro, você não falou bonito, mas eu não entendi o que é isso. O que é essa transposição harmônica? O que é essa analogia? Na analogia, eu vou pegar um fato
que é regulamentado por lei e vou aplicar essa lei a um outro fato que não tem previsão legal, mas que é bem parecido com esse que está previsto em lei. Então, tem uma lei lá que regulamenta certo comportamento. Beleza. E aí, eu pego essa lei que regulamenta esse comportamento e vou aplicá-la a um outro tipo de fato, um outro tipo de comportamento, que não tem previsão legal, mas que é bem parecido com aquele que está lá na lei. Isso é analogia. Eu pego aquela lei e aplico para um outro fato parecido com o que está na lei, mas que não está previsto na lei. Deu para pegar? Eu vou dar exemplo, tá? A pergunta é, eu posso fazer isso no direito penal? É possível a analogia no direito penal, já que a gente está falando de crimes, eu posso fazer isso? Aí, atenção, cuidado até com o tipo de pergunta que a OAB vai colocar para a gente, né? Por quê? A resposta vai ser depende. Por que depende? Porque vai depender do tipo de norma que a gente está falando. Se for uma norma penal incriminadora, eu não posso me utilizar da analogia. Esse raciocínio da analogia, para criar um crime, para incriminar um comportamento que não está previsto em lei, eu não posso fazer. Mas usar a analogia para beneficiar o réu, eu posso. Vamos exemplificar isso? Imagina aqui a seguinte situação. Foi até um caso concreto que eu apliquei. Na realidade, que na época, né, eu estava em delegacia como delegado e um policial militar trouxe para mim esse fato, né, querendo saber se podia incriminar ou não. Vamos ver, raciocinar comigo se pode ou não? Eu tenho aqui o seguinte, ó. Nós sabemos, a gente tem ali a lei antidrogas, não é isso? A lei 11.343 de 2006. Ela prevê, lá no artigo 28, o crime de posse de drogas para consumo pessoal. E existe uma portaria do Ministério da Saúde que diz quais são as substâncias consideradas drogas ilícitas. Beleza? Ok. O policial militar foi lá e encontrou uma pessoa que estava usando cola de sapateiro. Vou pegar aqui com sua lata. Cola de sapateiro. Já estava doidão lá. Cola de sapateiro. E aí o policial militar viu esse cara cheirando cola de sapateiro. Pegou ele e levou para a delegacia. Falou assim, doutor, vamos fazer o seguinte, esse indivíduo está cheirando cola de sapateiro. Aí eu falei, mas a cola de sapateiro não está prevista na portaria do Ministério da Saúde como droga ilícita. Não é droga ilícita. Então, poxa, mas doutor, é bem parecido. Ele está completamente intoxicado ali, né? Completamente louco por cheirar cola. Não é parecido? Eu falei assim, parecido até é. Mas eu não posso pegar aí vamos botar aqui, ó. Eu não posso pegar uma lei que regulamenta certo fato e aplicar para uma outra situação que não está prevista na lei, entenderam? Aqui, eu estou falando do cara cheirando cola de sapateiro. E cheirar cola de sapateiro está previsto como droga ilícita? Como crime? Não. Se eu fizer esse raciocínio falando, mas a cola de sapateiro é parecida, então vamos incriminar o comportamento dele também e colocar no artigo 28, isso é o que a gente chama de analogia in malam partem. Epa, foi errado. Isso é analogia em malam partem. Analogia em malam partem, ou seja, analogia prejudicial ao réu. Bom dia. Prejudicial ao réu. Isso é possível, então, no direito penal, analogia prejudicar ao réu? Não. Viola que princípio? Legalidade. Não está na lei? Como é que eu vou incriminar um comportamento que não está previsto na lei, ainda que seja parecido com o que está na lei? Não posso fazer isso. Então, o cara faz o quê? Libera esse indivíduo que está cheirando cola. Eu não posso prender um indivíduo desse por posse de droga para consumo pessoal, se o que ele está consumindo não é droga considerada ilícita. Entenderam? Esse raciocínio, então, para incriminar esse comportamento não pode ser feito, porque eu estaria violando legalidade e incriminando um comportamento que não está previsto na lei como crime. E eu não posso fazer isso. Direito penal, vocês vão ver aqui, vocês já não viram isso na faculdade, direito penal é uma mãe. É sempre para o quê? Ajudar o réu, né? A gente vai verificar isso aqui. Tudo é analisado em benefício do réu. Agora, essa analogia eu não posso, né? Mas agora vamos pegar um outro exemplo? Imagine o seguinte, nós temos
No Código Penal, vou pegar aqui, lá no artigo 181, isso já caiu na prova algumas vezes, né? O que nós chamamos de escusas absolutórias. Escusas absolutórias, ok? E aí, essas escusas absolutórias, elas vão isentar de pena. Em relação aos crimes contra o patrimônio, vou trazer um exemplo agora de analogia em bonum partem, uma analogia que é possível. O 181 traz para a gente lá no Código Penal as chamadas escusas absolutórias. Vou pegar aqui então, ó, do nosso VAD de penal, eu tenho aqui o seguinte. Vamos pegar aqui o 181. Ele diz o seguinte. Ó, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título. Quais crimes? Crimes contra o patrimônio. Tá? Em prejuízo, aí vem aqui, inciso 1, do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Então, o que ele está dizendo? Que o indivíduo casado, quando vai lá, o marido vai lá e furta o dinheiro da bolsa da mulher, da esposa, ele é isento de pena, incide sobre ele essa escusa absolutória, fazendo com que ele seja absolvido. Então, não vai ter nenhum problema, porque ele será absolvido quando ele pratica esse crime contra o patrimônio. Isso é uma benesse para ele, não é? Uma coisa boa. Ele vai ser isento de pena, vai ser absolvido. A intenção do legislador é manter íntegro o núcleo familiar. Essa família, né, unida aí no furto. Né, E aí, você imagina o seguinte, vamos mudar agora. Agora eles não são casados, eles vivem em união estável. Eu tenho lá, então, um companheiro que vai lá e pega dinheiro na bolsa da companheira dele. Esse indivíduo vai poder se beneficiar do artigo 181 diretamente. Já vamos aplicar direto aí. Aplica lá o 181 porque ele está previsto no 181. Posso fazer isso? Ele está previsto no artigo 181. O companheiro está previsto? Não, o legislador não previu aqui na época. Também código antigo, né? Não previu isso. Poxa, Sandro, mas então se o cara casado tem o benefício, o convivente não vai ter? Claro que vai ter. Não são situações semelhantes? Não são situações análogas? Né? Então a gente vai poder... E aqui não é para beneficiar, aqui não é para ajudar o cara, não é para ajudar o indivíduo. Então a gente vai poder fazer esse raciocínio, pegar o artigo 181 e aplicá-lo para uma situação dos conviventes, já que ela é uma situação análoga, uma situação semelhante ao casamento. Que, na realidade, a gente sabe que tem o mesmo tratamento. Não é isso? Então, essa analogia, esse raciocínio, eu vou poder fazer. Ó, pega, então, lá o artigo que regulamenta a escusa absolutória para os casados e vamos aplicar para os conviventes, por analogia. Ó, vamos fazer essa analogia e aplicar para o convivente, porque a situação é semelhante. Entenderam? Esse raciocínio, então, fazer essa analogia benéfica para o réu, eu posso fazer, que é o que a gente chama de analogia in bonum partem. É uma analogia em benefício do réu. Tranquilo? Então, essa analogia é possível. Então, se cair na prova perguntando se é possível analogia no direito penal, vai depender do tipo de analogia. Se for uma analogia para prejudicar o réu, pode ou não pode? Se for para prejudicar. E se for para beneficiar o réu, posso usar a analogia? Aí eu vou poder. Entendido? Tranquilo? Além disso, nós temos aqui também, ó, a legalidade também tem essa função de proibir incriminações vagas e indeterminadas. Como assim, Sandro? Olha, eu não posso ter uma lei que crie um crime muito vago, né, no sentido de eu não ter como identificar o comportamento. Imagina o seguinte, se eles colocarem assim, crime andar pela rua. Aí você fala, tá, mas andar pela rua? Que rua? Em que situação? Perceberam que ficou tudo muito abstrato? Não dá para a gente adequar esse comportamento, né? Se a gente pega um furto, por exemplo, que é um 155, ele descreve o comportamento certinho, né? Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Imagina se furto fosse só isso, ó, subtrair. E aí? Olha que coisa vaga. Eu posso criar crimes assim? Não. A legalidade, além de ter a previsão legal, a descrição tem que ser uma descrição que a gente consiga entender o que está sendo feito ali, né? E aplicá-la. Não pode ser algo tão abstrato. Então, a gente tem que ter tudo muito descrito, de forma bem correta no tipo penal, ok? Agora, saindo da legalidade, vamos falar aqui do princípio da adequação social? Já caiu também na prova isso,
né? Pela adequação social, pessoal, trouxe aqui um textinho, essa teoria da adequação social foi concebida lá por um autor alemão, que é Hans Welzel, significa que apesar de uma conduta, essa conduta se adequar tipicamente a algum artigo lá do código, em razão desse comportamento já ser um comportamento aceito pela sociedade, essa conduta, a gente aplicaria aqui a questão da adequação social, olha o que diz aqui, apesar da conduta se subsumir a um modelo legal, ou seja, se adequar ao tipo, não é considerada típica se ela for socialmente adequada ou reconhecida, ou seja, se estiver de acordo com a ordem social e a vida historicamente condicionada. O que é isso? Ainda que meu comportamento esteja previsto na lei como crime, se esse comportamento é um comportamento aceito pela sociedade, adequado, né, dentro de uma sociedade atual, esse comportamento, apesar de ter previsão legal, ele é considerado atípico. Entenderam? Vamos pegar uma situação. Furar a orelha de criança, gente. É lesão corporal? Em tese? Você já está dizendo que não, né? Mas vamos lá. Se eu furar uma orelha de alguém, isso é lesão, não é? Pensando cruamente, é lesão. É lesão. É lesão. Agora, isso já não é um comportamento aceito pela sociedade? Normalmente já fura a orelhinha da criança quando ela é criança. Com autorização dos pais, claro. Mas já não é feito isso? Então, essa conduta de lesão corporal não vai existir nesse caso. Por quê? Porque há uma adequação social da conduta. Consequentemente, o comportamento desse indivíduo que furou a orelha da criança com autorização dos pais é uma conduta atípica em razão da adequação social, entenderam? A conduta dela se tornou socialmente aceita, socialmente adequada. Tentaram fazer isso, sabe com o quê? Para ver se colava? Com o jogo do bicho. Ah, mas o jogo do bicho já está aceito socialmente, não sei o quê. Aí o tribunal falou, não, nada disso. Não dá para aplicar adequação social no jogo do bicho. Entenderam? Na contravenção penal, nesse caso aí, que tem vários desdobramentos, eles entenderam que não. Ele acontece, mas não é uma coisa que a sociedade toda aceita, né? Que é adequada socialmente. Então, não foi aceito, não colou. Mas existem outros comportamentos que são aceitos socialmente e que não tem problema. Entenderam? Então, ainda que uma conduta, pela adequação social, ainda que uma conduta se adeque ao tipo penal, preliminarmente, se essa conduta for uma conduta aceita socialmente, aceita e adequada pela sociedade, esse comportamento se torna o quê? Atípico. Então, a adequação social, é importante vocês colocarem isso, ela exclui tipicidade. Beleza? Princípio da responsabilidade pessoal também. A gente tem aqui a responsabilidade pessoal, artigo 5º da Constituição, inciso 45, coloca para a gente o seguinte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. O que é isso, gente, quando eu falo em responsabilidade pessoal, ou princípio da pessoalidade, significa o quê? Que eu só posso aplicar uma sanção penal para o indivíduo que transgrediu a norma. Eu só posso aplicar uma sanção penal para quem praticou o crime. Eu posso aplicar uma sanção penal para a mãe do criminoso, que não fez nada, só deu a luz a ele? Não. A responsabilidade penal, ela é pessoal. É quem cometeu o crime que vai receber o processo e depois uma respectiva sanção. Eu não posso aplicar uma sanção penal para alguém que não tenha praticado o comportamento delituoso. Certo? Então, isso é o princípio da pessoalidade ou da responsabilidade pessoal. Certo? Princípio da individualização da pena. Artigo 5º da Constituição, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Atenção para isso. Quando a gente fala em individualização da pena, é necessário que a pena seja o quê? A pena prevista em lei, ela tem que ser o quê? Individualizada. Mas individualizada como, Sandro? Existem vários momentos que eu posso fazer a individualização da pena. Eu tenho aqui, então vamos colocar aqui, fases da individualização. Fases da individualização. Aí eu tenho aqui, primeiro, fase legislativa. Depois, fase judicial.
e depois fase da execução. Fase da execução, ok? Então, a gente tem aqui, ó, na fase legislativa, por exemplo, né? Eu tenho 3 momentos aqui que eu posso fazer a individualização da pena. Na fase legislativa, o legislador, quando faz uma lei, faz um tipo penal, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer essa individualização, né, ali do tipo penal, ok? E ele tem que pensar no seguinte também, olha, eu não posso, na hora que eu estiver elaborando alguma lei, eu não posso de maneira alguma vedar ou restringir uma individualização da pena. Como assim, Sandro? Ó, dá um exemplo. Quando o legislador criou a Lei de Crimes Hediondos, ele falou o seguinte, olha, o cara que praticar crime hediondo vai ter que cumprir a pena em regime integralmente fechado. Isso na época, hoje em dia já mudou. Mas na época era assim. Cometeu o crime hediondo, o regime é integralmente fechado. Ou seja, ele não podia progredir de regime. E o que isso significa, Sandro? Ué, qualquer um que cometesse crime hediondo, independentemente das condições pessoais de como aconteceu o crime, teria que cumprir a pena em regime integralmente fechado. Aí imagina que é o seguinte, você, seu nome é? Patrick. Patrick e você é? Iraci. Patrick e Iraci. Patrick é o primário, nunca praticou crime, Patrick. Você saiu ali, você estava para ser, você era coroinha da igreja. Nunca praticou crime nenhum. E aí a Iraci não, a Iraci já matou 7, Iraci. Matou 7 e ainda participava de uma organização criminosa. Era a Iraci Matadora. Seu nome, Iraci Matadora. E aí, o que acontece? Iraci foi presa por crime hediondo. E o Patrick também preso por crime hediondo. Em situações... vamos botar até junto. Digamos que os dois se uniram. E aí praticaram um crime. O que acontece, gente? Vocês dois... Patrick primário, Iraci altamente reincidente. Os dois vão ter que cumprir, teriam na época, que cumprir a pena em regime integralmente fechado. Eu não ia observar a sua situação, Patrick, e nem a sua, Iraci. Por quê? Porque a lei falava integralmente fechado para qualquer um que cometer crime hediondo. Vocês acham isso justo? Eu estaria realmente fazendo uma individualização da pena? Botando integralmente para você, integralmente para você? Não, porque são situações completamente diferentes. Você não tem antecedentes, não tem nada contra você, além do crime. E você tem muita coisa contra você. Então, eu teria que analisar a situação concreta para verificar e viabilizar uma progressão depois para você, viabilizar uma progressão ou não para você depois. Perceberam a diferença? Então, isso, para vocês, essa previsão legal dos crimes hediondos na época, ela não era inconstitucional isso? Era inconstitucional, porque ela violava que princípio? Esse aqui, ó, princípio da individualização da pena. Porque eu deixava de individualizar uma parcela da pena, ok? Então ele violava a individualização da pena. Tanto é que o STF declarou ele inconstitucional. Certo? A gente vai falar sobre isso depois melhor. Também faço individualização da pena na fase judicial. O juiz, quando aplica uma pena, o juiz, quando faz a sentença e faz um cálculo de pena, ele está individualizando, não está? Eu estou analisando lá e fazendo o cálculo de pena em relação a cada um dos autores do crime. Então, na fase judicial, é uma fase que a gente até consegue ver melhor a individualização da pena, né? Que ele vai fazer a sentença mesmo, né? E calcular a pena de cada crime. E por fim, a fase da execução de pena. Na fase da execução, é quando já teve sentença e o cara está cumprindo a pena. No que ele está cumprindo a pena lá na penitenciária, por exemplo, eu tenho várias possibilidades. Eu vou ter digamos que eu vou fazer lá na penitenciária, ele vai ter direito o quê? A progressão. E aí quem faz isso? É o juiz da vara de execuções penais. O juiz da VEP é que vai verificar se ele preencheu os requisitos para ter direito à progressão, por exemplo. Então, todas essas possibilidades dentro de uma execução de pena, a gente chama o quê? De individualização também na fase da execução da pena. Ok? Então a gente tem várias fases que vão ter aqui a individualização da pena. E eu quero colocar agora o seguinte, ó, o princípio da insignificância ou bagatela, que cai muito na nossa prova, e, né, a OAB gosta pra caramba desse princípio. Para eu falar em princípio da insignificância ou bagatela, para falar, né, na insignificância, a gente tem que entender o seguinte, sobre tipicidade. E quando eu falo em tipicidade, pessoal, atenção, nós temos aqui 2 tipos de tipicidade. Eu tenho tipicidade formal e tipicidade material. Vamos colocar aqui então, para eu falar em tipicidade,
tipicidade, é necessária a presença de duas espécies de tipicidade. Tipicidade formal e tipicidade material, ok? Eu preciso das duas presentes para que exista tipicidade. E o que é tipicidade formal e o que é tipicidade material, Sandro? Vamos falar da tipicidade formal? Tipicidade formal consiste em quê? Em uma adequação do comportamento humano ao tipo penal. Quando a conduta do indivíduo se adequa ao que está escrito no artigo, eu tenho tipicidade formal. Então, tipicidade formal nada mais é do que uma adequação do comportamento humano ao tipo penal. Quando a conduta humana se adequa ao tipo, eu tenho tipicidade formal. Exemplo, o cara foi ali e deu um tiro na pessoa, pá, matou a pessoa. A conduta dele se adequa formalmente a qual tipo penal? Deu um tiro e matei alguém. Que tipo penal é esse, gente? 121, homicídio, artigo 121. Mas para eu falar que a conduta desse cara realmente é crime de homicídio, não basta só analisar essa adequação. Eu preciso verificar também a presença de tipicidade material. E o que é tipicidade material, pessoal? É uma lesão relevante. É uma lesão relevante ao bem jurídico tutelado. Lesão relevante ao bem jurídico tutelado. Então vamos verificar aqui o seguinte: a conduta desse cara que deu um tiro e matou o cara lá, causou uma lesão relevante ao bem jurídico tutelado, que é a vida? Causou, né? Então, ok, presente também tipicidade material, presente as duas, eu tenho tipicidade, ok? A conduta do indivíduo é típica do homicídio. Agora vamos pegar um outro exemplo. Imagina que o indivíduo agora foi... Seguinte situação. Indivíduo, contar um caso também, um caso concreto. Um rapaz lá no Rio, 19 anos, estudante universitário de engenharia, foi numa banca de jornal, saiu ali do lado da universidade, tinha uma banca de jornal, e ele fez o quê? Entrou na banca. Pegou uma revista erótica, aquela que é a revista, e vem o DVD, aquela que vem o DVD. Sabe qual é aquela que vem o DVD? Revista o DVD, sabe, né? Aquela? Qual revista? R$ 9,90. R$ 9,90 a revista. O rapaz fez o quê? Pegou a revista, colocou entre as costas e a mochila e saiu da banca. No que ele saiu da banca, a dona da banca viu e gritou: "Pega, ladrão!" E o garoto correu, guardas viram ele, pegaram ele, levaram para a delegacia e me apresentaram um fato na época. E aí, o garoto lá, né? Sou estudante, eu tinha dinheiro, mas estava com vergonha de comprar revista. Né, fiquei com vergonha, falei, pô, mas vergonha agora, né, cara? Imagina, vem pra cá ainda preso. E aí, aconteceu isso. O garoto até pediu para estudar, que ele tinha prova no dia seguinte, ficou na cela estudando, foi feito flagrante de furto, né? Lá na época. Mas eu quero analisar com vocês aqui o seguinte. Esse garoto, vamos lá, a conduta dele se adequa tipicamente em qual crime? Furto, artigo 155. A conduta dele se adequou ao furto, artigo 155 do Código Penal. Mas vamos verificar agora se a conduta dele teve tipicidade material? A conduta dele de subtrair uma revista erótica numa banca por R$ 9,90 causou uma lesão relevante ao bem jurídico tutelado, que é o patrimônio daquela banca? Causou uma lesão relevante? Não. Não teve lesão relevante. A lesão foi insignificante para ela, entenderam? Então, não há tipicidade material da conduta dele, porque a lesão foi muito pequena. Ou seja, nós estamos falando de uma lesão insignificante, de uma lesão de bagatela. Então, sempre quando a gente falar de insignificância ou bagatela, e vocês vão lembrar isso, falou de insignificância ou bagatela, vocês estão analisando o quê? A ausência de tipicidade material da conduta. Quando eu falo em insignificância, eu estou dizendo, olha, existe aplicação da insignificância ou bagatela, por quê? Porque a lesão causada foi uma lesão insignificante, uma lesão de bagatela, e, portanto, não tem tipicidade material da conduta. E não tendo tipicidade material, eu não tenho tipicidade. Por isso,
que quando a gente fala em aplicação da insignificância ou bagatela, eu digo que a conduta é atípica. Quando a gente aplica a insignificância ou bagatela, a conduta é atípica. Sandro, mas você prendeu o garoto. Ué, e a insignificância? Insignificância é um princípio, ok? Então a gente pode ou não aplicá-lo. Em delegacia eu nunca apliquei, mas em juízo a gente aplica muito esse princípio. Tá bom? Então, só para a gente poder entender. E para finalizar, a gente tem aqui os vetores que o STF entende para aplicação da insignificância. Ou seja, para aplicar a insignificância, eu preciso de todos esses requisitos, que são requisitos cumulativos. Ó, mínima ofensividade da conduta. Vamos olhar o do garoto lá da revista? A conduta dele, a ofensa foi pequena, né? Foi mínima. Nenhuma periculosidade social da ação. Esse garoto apresentou alguma periculosidade social? Não, era até aquele menino. Imagina aquele cara com aquele cuspe na boca, que faz aquela bolinha aqui, aquela bolinha branca. Ele tinha 2 bolinhas brancas de cada lado. Periculosidade 0, gente. 0. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. A gente reprova, mas assim, pô, não tem aquela reprovação, né, tão grande. E inexpressividade da lesão jurídica provocada, ok? Esses vetores já foram cobrados na nossa primeira fase, ok? Já foi questão de prova. Eles queriam saber qual dos vetores apresentados não era um dos vetores da insignificância ou bagatela. Eles botaram esse ok, esse ok, esse ok. E aqui, ó, ao invés de eles botarem inexpressividade, eles colocaram expressividade da lesão. Ah, era para marcar esse, porque esse não era um dos requisitos da bagatela. Entenderam? Ok? Estamos fechando o nosso primeiro bloco. A gente volta já no nosso próximo bloco, falando de mais matéria de direito penal.